A mulher que foi encontrada ferida e seminua na MGC 497 continua internada. A expectativa é que ela faça um procedimento para a reconstrução do maxilar, que teria sido quebrado em pelo menos 3 lugares. Uma vítima que foi encontrada muito ferida com um corte profundo no pescoço. O quadro dela, segundo pessoas próximas à família, é estável, mas ainda considerado grave. Em conversa com familiares e amigos dessa vítima, o Cidade Alerta Minas teve mais informações de como era o relacionamento da mulher com esse agressor. Uma história marcada pela violência, pelo sofrimento e pelo medo. Neste momento, o Cidade Alerta Minas conversa ao vivo com uma amiga dessa vítima, que não vai se identificar por questões de segurança. Mas ela, muito próxima a essa mulher, viu de perto o sofrimento de quem sabia que, infelizmente, algo grave poderia acontecer a qualquer momento. Bota Ellen Vilela aqui comigo. Ellen, muito boa noite para você. Um quadro aí que inspira cuidados de saúde dessa vítima, uma mulher que lutou efetivamente para se manter viva, mesmo abandonada na MGC 497, e familiares e amigos consternados pedindo justiça. Boa noite para você. Sim, Luciana, boa noite para você, boa noite a todos. Luciana, ela teve muitos ferimentos no pescoço, na barriga, foi bastante agredida, como você disse, e está no Hospital de Clínicas da UF, passou por várias cirurgias, e os amigos, né, estão numa rede de orações aí para que ela consiga sair dessa, seguir a vida e cuidar dos filhos. Ela foi casada com esse homem por mais de 10 anos, tiveram esse relacionamento, 2 filhos, e os amigos me contaram o seguinte, a amiga dela está aqui, de que no começo, um homem muito seco, muito reservado, mas que de um ano para cá, Luciana, mostrou um comportamento agressivo. Há mais ou menos 10 meses, essa mulher que está aqui, amiga dela, amiga de ir até a casa da Raniele, me contou o seguinte, que esse homem bateu muito, chegou a fazer sexo com a Raniele e ela não queria, foi um estupro, né? E essa amiga dela chegou à casa, pediu para que ele se acalmasse, que ela se acalmasse, para que ele não fizesse isso com ela mais. Eu vou conversar com ela, ela pediu para não ser identificada. Obrigada pela participação no Cidade Alerta Minas. Quando você foi até a casa dela, há mais de 10 meses, mais ou menos, que ele se mostrou agressivo, né? Inclusive ele a violentou, o que você chegou a falar para ele? Falei para ele não fazer isso, não pôr a mão nela mais, que lá não era certo o que ele estava fazendo. Ele prometeu para mim que não ia pôr mais a mão nela. Não, eu prometo para você que eu não vou pôr mais a mão na Raniele. Aí eu falei, tudo bem, porque ela ia sair nesse dia de casa. Ele não saiu, porque ele implorou para ela não sair, que podia ficar de boa, que ele ia aceitar tudo numa boa. Agora, vocês chegaram a chamar a polícia, ela fez um registro, o que você me conta? A Raniele fez o registro de ocorrência, fez o boletim de ocorrência. A polícia veio até o local e conversou com os dois. Queria até levar os dois para conversar na delegacia, mas não chegou a levar os dois, não. E decidiram que ia começar, que ele ia aceitar tudo. Tudo bem. Agora, com relação à sua amiga, né, com esse passar do tempo, ela decidiu abandoná-lo, né, que não queria mais ter o relacionamento com ele. Agora, depois disso, ela alugou uma casa e foi morar com os filhos. Foi quando tudo aconteceu. Uns 10 meses pra cá ele estava muito agressivo. Ele não estava se dando conta de controlar e ficava querendo pegá-la na marra dentro de casa, mesmo eles estando separados. E aí ela decidiu sair de casa. Eu falei para ela, Raniele, isso é muito perigoso. Isso aí, ela falava, não, mas ele não faz isso não, coitado. Ele não tem coragem de fazer isso comigo, não. Eu falei, mas você não sabe a ideia de um homem. E chegou aonde chegou. Ela saiu de casa, tinha 4 dias, e aconteceu no que aconteceu. Ele fez o que fez, pulou o muro da casa dela, que ela tinha alugado, tinha 4 dias, e fez o que fez na frente dos meninos, tudo. Os meninos estão chocados com a situação. Vocês imaginavam que ele podia chegar nessa situação, você, que era de dentro da casa dela, né? Vamos preservar a situação da casa dela, mas falar, você pensava que ela podia ter algum problema desse sentido? Ele se mostrava que pudesse chegar nesse ponto? Eu achava que esse ponto não, mas eu achava que ele estava muito agressivo, que podia ter mais, ele bater nela, esse negócio assim, mas nesse ponto de fazer o que ele fez com ela, cortou ela toda canivete, pescoço, barriga,
acabou com ela, perfurou muitos órgãos dela. Jamais achei isso. Nunca pensei. De jeito nenhum, também na frente dos filhos dele. Mandou os filhos dele calar a boca, se eles não calassem a boca, que ele ia fazer com eles. Eu vou voltar e vou fazer com vocês. Agora ele está preso, ele foi preso, continua no presídio professor Jaci de Assis, aqui em Uberlândia. E para os amigos, por certa forma, é um alívio. Mas, por outro lado, é a preocupação que ela se recupere, que ela fique bem e que possa voltar ao convívio e cuidar dos filhos. Isso aí é muito complicado. A gente está tudo com medo se ele sair de lá, o que ele possa fazer com ela. Mesmo que essas medidas protetivas que eles dão, isso não resguarda, assim, porque ela tinha medida protetiva da família inteira dele, resguardando ela contra até os filhos. Todo mundo estava resguardado pela medida protetiva. Ela tinha, então, medo dele e não queria ficar perto dele de jeito nenhum. Não, ela já estava tomando pânico, ela me relatava que estava tomando pânico. Ela me chamava no telefone, Diane, eu não estou dando conta mais. A primeira vez que ela apanhou, ela me chamou, eu cheguei lá, ela toda roxa, ela me abraçou no maior choro. Tudo, ela me chamava, era eu. Ela me chamava para contar, para desabafar. Era a única pessoa que ela conversava assim, era comigo. Então era um relacionamento conturbado, mas vocês não podiam nunca pensar que chegasse nessa situação. Jamais achei que chegasse a situação que chegou. Agora vamos falar dele. Como é que ele era com você, com os amigos? O que vocês percebiam desse homem? No começo eu achava ele muito de boa, tranquilo, tudo de boa. Ele foi apresentando esse quadro de um ano para cá. Na verdade, foi depois que ele deu o Covid que ele foi apresentando esse quadro. Ele ficou agressivo, mordou com ela. Ficou aquele cara esquisito, tinha muito ciúme, mas não demonstrava esse tipo de coisa aí. Aí começou a ficar agressivo, puxar no braço dela. Começou ela fazer as coisas com ela, se ela não queresse ou não, ele fazia. Bebia muita cerveja, estava bebendo muito. E chegava em casa e queria fazer as coisas na marra com ela. Então, para isso, inclusive, ela chamou a polícia. Chamou a polícia chamou. E, inclusive, igual eu falei, tem até advogado na história desse trem assim. Ele pôs advogado, ela pôs, porque ele não queria sair do apartamento. E ela falou, então eu vou sair. E ele não ficou satisfeito dela sair, e o apartamento é dela, ele não ficou satisfeito dela sair, e foi atrás dela e cometeu esse ato aí de maldade e crueldade. Obrigada, viu, Luciano? Olha só, um relato de uma amiga da vítima contando, durante esse tempo, né, que ela convive, né, com a amiga, essa situação, né, de que um homem que no começo era um homem até muito quieto, muito sisudo, mas que aos poucos foi se revelando esse monstro, né? Assim que ela decidiu que não queria mais morar com ele, ficar com ele, ele foi atrás dela e aconteceu o que aconteceu. Relatamos aqui, ela foi bastante ferida, machucada, pescoço, barriga, e o corpo, né, ela foi abandonada às margens do MGC 497, foi resgatada, levada para o Hospital de Clínicas, um hospital de alta complexidade para cirurgia, passou por várias intervenções cirúrgicas e agora o estado dela muito delicado, estável e muito delicado. Os amigos então pedindo orações, né, para que as pessoas façam orações, ela consiga se recuperar, voltar para casa e cuidar dos filhos. Luciana. Havia uma expectativa de que ela passasse por mais um procedimento aí durante a tarde desta quarta-feira, mas a família e os amigos aí estão concentrados agora em oração e a gente não conseguiu ter acesso para saber se ela de fato fez o procedimento para reconstrução do maxilar, que foi quebrado em 3 lugares, ou se esse procedimento foi adiado. Nós sabemos que ela está amparada por uma equipe médica de excelência, recebendo todos os atendimentos necessários, sendo cuidada com muito amor e carinho, com muita humanidade por profissionais que estão se dedicando ao máximo para salvar a vida dessa mulher, que é uma verdadeira guerreira. Foi vítima da covardia de um monstro disfarçado de homem, foi vítima da covardia deste ser que aparece na tela do Cidade Alerta. Como é que é o nome dessa praga aí, gente? Que eu não lembro. É que eu não faço questão de decorar nome de vagabundo, não, porque senão o meu HD fica muito cheio. Só para saber como é que é o primeiro nome dele aí, se alguém lembrar, esse que aparece na tela do Cidade.
invadiu a casa da ex-mulher, com quem ele havia tido um relacionamento terminado dias antes. Ela se mudou, foi para uma casa morar de aluguel junto com os filhos, invadiu a casa da ex-esposa, a agrediu, espancou essa vítima, a feriu com gravidade, um requinte de crueldade. Essa mulher aí, que ao que tudo indica, foi torturada por esse homem. Ela foi depois levada à força, abandonada às margens da MGC 497, quase foi atropelada por uma testemunha. Essa pessoa que passava pela MGC 497, ela viu a mulher caída, conseguiu desviar, acionou o Corpo de Bombeiros, acionou a Polícia Militar, que foram até o local, fizeram o resgate dessa vítima e só então todo esse crime foi descoberto. Crianças, os filhos dessa mulher, testemunharam a invasão, o momento da violência, as agressões sofridas pela mãe e escutaram ainda ameaças vindas deste monstro. Ele continua preso. Por quanto tempo, não sabemos. Esse é o medo que os amigos e familiares têm, que ele saia da cadeia a qualquer momento. Porque nós sabemos que a justiça brasileira é falha. A justiça brasileira, ela odeia mulheres, ela favorece vagabundo. E quando a gente fala de crime de violência contra a mulher, a nossa legislação não nos respalda da maneira que deveria. O juiz que teve acesso a esse caso aí já está analisando todas as provas, está analisando todas as evidências que foram colhidas no local, depoimentos, muitas pessoas foram ouvidas e agora o Cidade Alerta Minas traz o depoimento dessa amiga muito próxima a essa vítima, que viveu ali momentos de muito sofrimento ao lado dessa mulher. Era o colo que ela precisava, era o ombro amigo, essa mulher que sempre esteve amparada pelas amigas, pelos familiares e que mesmo diante de um cenário favorável a ela, mesmo tendo a força, quase foi sentenciada à morte. A intenção desse homem era uma só: matá-la. Isso fica claro e evidente diante de tudo que nós já mostramos aqui no Cidade Alerta Minas. Mas essa história, graças a Deus, teve um final diferente, porque ela conseguiu lutar para se manter viva e agora está internada, lutando aí para se recuperar. Peço a você que nos acompanha, que coloque essa vítima em suas orações. Você não precisa saber o nome dela, nós vamos mantê-la sob anonimato o máximo possível para resguardar a imagem dela, a imagem da família. Quando ela estiver alta, se ela quiser se manifestar, nós estaremos aqui de portas abertas, mas eu tenho certeza que se você direcionar suas orações para essa mulher hoje, Deus vai ouvir as suas preces e ela vai conseguir ter força, ainda mais força, para sair dessa. A gente vai continuar acompanhando esse trabalho e reforçando: o autor do crime continua preso. Ele não foi liberado, não saiu na audiência de custódia, continua no Uberlândia 1. William Almeida, muito obrigada. William Almeida Moreira, esse é o nome dessa criatura abominável que foi capaz de tamanha atrocidade com uma mulher que apenas resolveu terminar o relacionamento.